Só para vocês saberem, gente, esse fim de semana, eu e mais 4 pessoas estivemos em Pedro Leopoldo, a cidade onde o Chico nasceu. Já é a 4ª vez que eu vou para lá. E nós teve o Festival de Luz Chico Xavier, que é um evento organizado na cidade de Pedro Leopoldo. Tem na praça central da cidade à noite, é um evento cultural que tem orquestra sinfônica, tem música, né, com cover de artistas famosos. E é um evento muito bom. E durante o dia a gente visita todos os locais onde o Chico viveu, onde ele fundou o Centro Luiz Gonzaga, que nós estivemos lá também. A gente toma um passe na salinha onde o Chico nasceu, que era um quartinho. A gente foi na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava e depois onde ele escrevia. Ele escreveu vários livros lá, depois do expediente. Porque o Chico, eu não sei quem assistiu aqui a palestra que eu falei outro dia, ele teve 15, eles eram em 15 irmãos. 9 do primeiro casamento, depois que a mãe morreu, o pai se casou de novo e teve mais 6 filhos, gente. E ele, depois que a mãe e a madrasta morreram, ele ajudou a cuidar dos filhos. Então a gente, lá também agora foi inaugurado o Lar do Xavier, que é em frente o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é a casa onde ele viveu com a madrasta e mais os irmãos durante mais 10 anos até a madrasta falecer. Então, assim, hoje eu viajei o dia inteiro de carro, estou cansada, mas a gente chegou 5 horas da tarde. Mas a gente está assim muito gratificada espiritualmente, eu mentalizei muito aqui. Não sei para quem sabe, quem não sabe, mas o nome desta casa, Grupo Espírita Emmanuel, foi dada pelo Chico. Porque a fundadora, que eu frequentava aqui desde criança, ela ia muitas vezes lá no Chico. E eu fui uma vez também com ela para lá, conheci toda a cidade de Uberaba, Sacramento, Araxá. E ela visitava muito o Chico e foi o Chico que pediu para ela colocar o nome de Emmanuel. E aliás, eu até já tinha esquecido, tinha uma foto lá, não é uma foto, porque é um negócio impresso, sobre o Emmanuel de senador romano de corpo inteiro. Quando eu vi aquilo, eu comprei, só que eu deixei no carro, agora que eu lembrei. O carro já levaram, mas vão me trazer. Aí a gente vai arrumar um lugar bem bonito, vocês vão conhecer o Emmanuel vestido de senador romano, lindo. Não posso deixar de comprar, né? Aí só falta pôr no quadro depois. Então foi um final de semana assim, de bastante aprendizado, vale a pena. Eu costumo fazer também, essa excursão eu não fiz, eu já levei uma vez um ônibus para lá. Mas para Uberaba, Sacramento e Araxá, eu sempre levo um ônibus por volta de setembro, para conhecer o trabalho de psicografia do Bacelli. Depois a gente vai na casa do Chico, lá em Uberaba, que virou um museu. Depois a gente vai para Araxá, almoça, vai para Araxá e visita o trabalho do Tadeu, que é um outro médium maravilhoso. E a gente dorme no hotel lá e no outro dia de manhã a gente vai para Sacramento conhecer a chácara onde o Eurípides Barçanufo passava e ele manipulava remédios também fitoterápicos. A gente visita o Colégio Allan Kardec e depois a gente vai na Gruta dos Palhares, que é um lugar maravilhoso, que é onde ele ia a cavalo depois que ele tinha os trabalhos de desobsessão. É uma viagem de cunho espiritual muito boa também. Então, provavelmente depois, agora em maio, eu já vou começar a montar a excursão e depois eu divulgo para vocês. Essa excursão, só para vocês saberem, ela lota muito rápido. Assim, para quem não conhece, principalmente, vale a pena. Já faço essa excursão há mais de 30 anos. Eu comecei a ir para Uberaba, a primeira vez quem me levou foi a fundadora do centro. Mas depois eu comecei a montar
E eu faço já isso há mais de 30 anos. E eu conheci o Chico vivo, entrei na casa dele, participava lá da Casa da Prece. Quando a gente chegava perto do Chico para cumprimentar, você podia ter decorado o que você quisesse para falar. Eu não lembrava de nada. Então, é uma emoção muito grande. Tá? Não sei nem por que eu falei isso agora, viu, gente? Mas depois, quando tiver montado a excursão, a gente divulga, tá bom? A gente agradece. Hoje nós temos um palestrante aqui pela primeira vez. Aqui, não é aqui, né? Aqui é a primeira vez, mas você já faz palestras em muitos lugares, né? Então, seja bem-vindo. E a gente vai pedir, falta um minutinho, pedir para a Lia fazer a prece de abertura. E lá em Pedro Leopoldo, em todos os trabalhos que nós participamos, a gente sempre mentalizou. Aqui o Grupo Espírita Emmanuel, mentalizamos as pessoas, os trabalhadores. Então, foi um final de semana de muito aprendizado, de muita coisa boa que a gente vivenciou. Então, eu estou cansada, mas estou literalmente energizada. Tá bom? Muita paz a todos. Vamos envolver a Lia, que vai fazer a prece de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Ainda estou no tempo, porque todos. Agora estão todos. Tanta gente, né? Mas é todos. Amor do Pai, nosso Pai amado, do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga que está aqui nessa casa desde o comecinho da manhã, sabendo que cada um de nós que vivia, nada se esconde, e prepararam com muito amor para nos receber. Que todos consigam aquilo que vieram buscar: saúde, conforto para as suas dificuldades físicas, espirituais, as dificuldades com a família. Que o protetor dessa casa e toda a espiritualidade que aqui está possa trazer para todos nós o amor do Pai e o exemplo do Jesus, do nosso amigo, do nosso irmão, que esteve aqui conosco no nosso planeta, trouxe o que nós podíamos esperar de melhor de qualquer ser que viesse para cá. Ele trouxe ele mesmo e se entregou por nós. E esteve aqui por nós. Que Jesus possa estar no coração de todos vocês, ao retornarem às suas casas depois dos trabalhos daqui. Que Maria Celeste também chegue até seu lar e leve muita luz, muito conforto e, digo mais, muita luta. Porque só tem vitória quem luta. Se nós não lutarmos, não teremos vitória. Porque vocês têm muita luta ainda nessa vida. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Senhores e senhoras, amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, esteja conosco hoje e sempre. Aquilo que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o meio Rabi da Galileia. Aqui é o nosso quadro, ao nosso lado direito, também esteja em nossos corações. Da nossa Mãe Maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, ali também representada já do meu lado esquerdo, a cúpula espiritual do Grupo Espírita Emmanuel, aos trabalhadores encarnados como os do mundo espiritual. Enfim, sim, é com grande alegria que pela primeira vez estou a este grupo, a qual levo o nome desse querido irmão, que só por ele mais de 200 obras foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E é uma alegria que estejamos com oportunidade para que trabalhemos o Evangelho de Jesus, sempre junto à terceira revelação, ao Consolador prometido, à doutrina dos Espíritos. E que possamos, então, nesta primeira oportunidade aqui nesta casa, trabalhando com mais um tema, busquemos sair um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Meu nome é Bruno Mosman, sou natural de Osasco, ainda moro nesta cidade, faço 45 anos este ano, nasci no ano a qual o nobre Francisco Cândido Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. Então é uma data importante para nós, os espíritas, né?
Quem sabe um dia cheguemos ao Chico ali no fundo, chegamos pelo menos às unhas do pé do nobre apóstolo Xavier, nas palavras de Divaldo Pereira Franco. Como disse a irmã, já tive a oportunidade de estar em outras casas espíritas. Comecei lá nos idos de fevereiro de 2024, até hoje, então 2 anos e 1 mês. Inclusive no final, em um último slide, convidá-los para que se inscrevam em meu canal, mais de 230 exposições já gravadas, e assim busquemos, a cada dia que passa, fazer com que compartilhemos conteúdos transcendentes que oportunizem-nos o nosso crescimento espiritual. É um grande convite, toda vez que aqui aportamos, desde a fundação do Grupo Emmanuel, para que alimentemos do pão material, como também, consequentemente, do pão espiritual. Então, nessa primeira vez, queridos irmãos e irmãs, com essa alegria sempre renovada de estar em uma casa espírita, gostaria de trazer-vos um capítulo e alguns respectivos itens de uma das obras da codificação kardeciana, assim, aquela que nós conhecemos pela terceira, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril de 1864, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa que, inclusive, normalmente eu trabalho nas casas espíritas, porque são assuntos que fazem com que tenhamos a compreensão plausível para que, em absorvendo o conteúdo, os trabalhemos no nosso dia a dia, dentro de nossas possibilidades, limitações, campos evolutivos, intelectual e moral, enfim. Então, assim, convidamos para que trabalhemos hoje com o capítulo 9, atrelado às bem-aventuranças de Jesus, lá do Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E os itens estão atrelados ao nosso momento, ao qual vivenciamos atualmente neste orbe. Final de provas e expiações, transição planetária, itens 1 a 5, injúrias e violências. Neste mundo globalizado, ao qual tanto nós divisamos o que acontece ainda pela humanidade, tão aquém de uma evolução espiritual, como guerras, fome, corrupção, mentira e outras mais mazelas que, se nós acompanhamos de forma instantânea, que acontece do outro lado do mundo, temos acesso de avaliar cada uma dessas situações e questionarmos, nós como cristãos e espíritas, o que podemos fazer para que auxiliemos esses que estão passando por diversas situações muito angustiantes em comparação às nossas, não que não as tenhamos no nosso dia a dia, no nosso campo reencarnatório, programático. Todos nós as temos, lógico, mas precisamos avaliar tudo o que possamos fazer, ainda que seja pela conexão do pensamento, da prece, que sim, chegará onde quer que nós queiramos que chegue, porque é um meio de comunicação mais célere que existe no universo, afirmam-nos os irmãos espirituais. Então, assim, de posse já do capítulo e dos itens a qual nós iremos trabalhar, queridos irmãos e irmãs, por que não trazemos aí uma das bem-aventuranças de Jesus, sim, lá contida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5 também, que vai nos dizer que todos nós, seres em oportunidade reencarnatória, ou estes que estão em maior número, que nós não divisamos, nós em nossa grande maioria reencarnados, os do mundo espiritual, haveremos de possuirmos a terra renovada por meio do possível acelerar-se do estágio de regeneração, a tanto quanto esse querido irmão nos afirmou, Emmanuel, que já está em curso em nosso orbe, porque não dizer também Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco. E assim, saibamos quais são as nossas responsabilidades para que mereçamos, construamos meritocracia para que reencarnemos daqui a algumas décadas, séculos, de volta neste orbe. É importante que construamos esses alicerces. É o dia a dia, é o abandono do homem velho na construção do homem novo. É saber que cada temática que a casa oferta-nos, por meio de expositores ou monitores dos cursos, sempre trará-nos-ão benefícios, desde que as interiorizemos e, principalmente, após isso, as raciocinarmos e dizermos a nós mesmos o que eu hei de fazer agora no meu dia a dia, melhorando-me a cada dia que passa.
são os primeiros pontos dessa bem-aventurança para que sejamos os mansos que haveremos de herdar a terra. Porque estamos sim no final dos tempos, queridos irmãos e irmãs. Estamos no meio da separação do joio e do trigo. E o meigo Rabi da Galileia, consciencialmente, convida-nos para que sejamos o que mesmo? Os trabalhadores da última hora. Inclusive, esse tópico existe nessa obra também, para o nosso estudo. Quais são as características que devamos as potencializá-las? Porque garanto que todos nós aqui, sem exceção, já estamos trabalhando a nossa reforma íntima. O melhor orar e vigiar e outras mais benesses que far-nos-ão pessoas melhores. Não disse o meigo, é dando o que se recebe? Se fizermos bem ao próximo, reverter-se a nosso próprio favor? Então vejamos o que podemos trabalhar ainda mais. A assiduidade nas tarefas do bem, aonde quer que nós estejamos. Dá para fazer o bem no ambiente profissional? Dá. No ambiente familiar? Também e principalmente. Já começa dentro de casa os alicerces iniciais do verdadeiro e genuíno cristão. Nas ruas, com as pessoas a qual nós não as conhecemos. Nas obras sociais, que inclusive aqui ao lado eu vi que existem muitas cestas básicas e outras mais situações que são distribuídas em prol dos mais necessitados, com certeza inicialmente. E isso faz com que vinculemos nessas tarefas que tanto precisam amenizar as dores e os sofrimentos dos mais necessitados. Dedicação ao trabalho, qualquer que seja. Ser útil ao meio. Disse Jesus, o meu Pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Se ele assim o disse, um ser que aqui não precisava reencarnar, porque não precisa nem espiar tão pouco provar-se, pois nós, os espíritas, divisamos que ele tenha adquirido a perfeição relativa na condição de criatura não absoluta, porque uma criatura não pode igualar-se ao Pai, à fonte criadora, a Deus, mas a perfeição relativa, sim, com certeza, inclusive, nesta obra, em seu capítulo 3, item 4, na escala evolutiva dos mundos, já atingiu o patamar de mundos celestes e divinos, mundos transitórios, onde quem lá já tem a meritocracia de lá entrar e sair, é transitório, é a hora que bem entender. Não como, por exemplo, o nosso planeta, que ainda é considerado, afirmam-nos os irmãos espirituais, um planeta prisão, que muito temos que espiar, como também, e consequentemente, provarmos nos nossos dia a dia, desapegarmos das coisas materiais. Não que não devamos as buscá-las e as potencializá-las por meio de recursos pecuniários, por meio de posses, porque quem muito tem, muito pode fazer. Todos nós concordamos que é um empréstimo de Deus qualquer situação que uma criatura, no reino nominal, venha vivenciar em um campo reencarnatório. Acredito que todos nós, assim sendo, se é um empréstimo, como haveremos de dar conta quando o nosso espírito imortal voltar para o mundo espiritual, a nossa consciência, que consequentemente é a razão junto ao nosso Pai maior. Então é imprescindível, sim, que busquemos ter aquilo que faça com que tenhamos a nossa manutenção, sendo gratos, almejando sempre mais. Mas se nós não os conquistarmos, não reclamemos a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quantas mazelas já cometemos no passado em reencarnações outras, porque muito tivemos e não soubemos aproveitar. E como Deus não quer que nós caiamos e não reincidamos em tantos erros do pretérito que a maioria de nós com certeza deve ter cometido, e agora no presente, nesta atual encarnação, precisemos lapidar-nos espiritualmente, Ele proporciona-nos as benesses no campo da imitação. E que muito ainda podemos fazer. Não é assim que fez a parábola, a nossa consciência do óvulo da viúva, o que ela mesma colocou lá no gasofilácio, o que ela tinha de coração, que foi muito vultoso em comparação ao que muito tinha, mas colocava lá de forma mecânica, nem desenvolvendo um sentimento transcendente para que aquilo viesse não só agradar a Deus, mas também outros que estivessem em necessidades há pouco mais de 2000 anos atrás. Sentir prazer em servir, como também estarmos em fidelidade com o Evangelho de Jesus.
Tenha certeza, queridos irmãos e irmãs, que ainda nesse momento agudo do nosso orbe, sim, haveremos de escorregar em alguns momentos. É o famoso um passo para trás para que, quem sabe, empreendamos dois mais assertivos à frente. Não é isso que nós, os espíritas, assim divisamos? Eu sou um espírito eterno, todos nós o somos. Estamos em um corpo de tantos outros que tivemos e tantos outros ainda que haveríamos de ter. Que a felicidade ainda não é deste mundo. Assim sendo, que eu pegue a minha cruz e nós peguemos todas as nossas, carreguemos-las e sigamos ao amigo Rabi da Galileia a convite dele próprio, sendo fiéis à sua proposta, não só no campo teórico, mas principalmente em suas concretizações, em seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Um ser mais evoluído que aqui pisou em nosso orbe, sim, preguemos sempre com os bons exemplos. Não é o bem falar, não é tentar impor-se ao trem, mas sim colocar em prática, de preferência no anonimato, porque as pessoas ainda que não venham a retribuir as benesses que empreendamos, elas divisarão que nós estamos buscando nos melhorar. Não é esse o desafio a qual a cúpula espiritual junto com os trabalhadores encarnados buscam nos proporcionar, já que eles não podem fazer por nós, e sim apenas e tão somente nós em nosso campo individual, de baixo para cima e de dentro para fora, sendo úteis ao universo de possibilidades de sermos cristãos. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, lógico que não, final de provas e expiações. Avaliemos a temática que estamos trabalhando hoje com os outros temas que, por exemplo, só este ano já foi apresentado na casa. Irmã Marli citou sobre alguns pontos da palestra que ela fez recentemente. Então são muitas ferramentas, muitos alicerces que possamos construir para que não percamos nesta atual encarnação. Dominemos os vícios, defeitos e imperfeições, para que não tenhamos que repetir os exercícios que compete a nós nesta atual encarnação de os empreendermos e os concluirmos. O futuro tem que vir novos desafios de preferência mais amplos, os mais necessitados, e não fazermos que repitamos aquilo que competia a cada um de nós concretizar nessa atual encarnação. Ter a consciência do que nós estamos trazendo do passado e que queremos agora reajustar-nos consciencialmente com Deus, com os nossos mentores individuais, renunciar a privilégios da vida material, já que nenhum fio de cabelo nós levamos para este mundo real que é a pátria espiritual. Mas sim os valores intelectuais, como também os valores morais, já computando-os do passado com que possamos construir neste presente. Assim é imprescindível que empreendamos a reforma íntima em nosso dia a dia, pois isto irá nos fortalecer no caminho do bem. É difícil. Como é difícil, como somos testados, quantas tentações nós temos de manhã, tarde e noite, sem falar nas de madrugada, a qual poderíamos sofrer, sermos testados, porque o espírito desdobra-se, volta ao mundo espiritual, os 7 dias da semana, todas as madrugadas, porque o corpo que repousa para recompor as energias e enfrentar um novo desafio reencarnatório no dia posterior. Mas bem-aventurados somos todos nós que, graças a Deus, não recordamos de tudo que nós passamos lá neste mundo espiritual, nestes momentos da madrugada. Quem aqui não quer estudar, trabalhar, ser útil nessas madrugadas, mas que é necessário que trabalhemos já no nosso dia a dia, manhã, tarde e noite, essas potencialidades, para que seja uma consequência natural. O plantio é livre e a colheita é obrigatória, também nos afirmou o mesmo Rabi da Galileia. Então sempre busquemos fazer o bem dentro de nossas possibilidades. São os esforços que a cada um de nós compete que nos desenvolvamos para o nosso próprio benefício. Mas nós, seres humanos, estamos valorizando mais os bens materiais do que os espirituais. Sim, aqui, como um todo, os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados atualmente, porque é o número que os irmãos espirituais afirmam que
estão em espírito reencarnados neste orbe, neste planeta Terra. E isso tem causado um grande atraso em nossa evolução, o quê? Espiritual. Porque podemos nos desviar dos nossos propósitos. Também afirmam os irmãos espirituais que, em sua grande maioria, a humanidade, antes de acoplar-se em novos corpos físicos, junto aos seus mentores individuais, traçam objetivos, desafios individuais e coletivos que têm que passar, conscientes, como disse há pouco, das mazelas que possamos ter empreendido no passado. Então agora, em estando nos desafiando na matéria, no mundo físico, iremos resistir, não iremos nos esforçar um pouquinho mais em comparação aos dias anteriores. É o que cabe a cada um de nós raciocinarmos para que vejamos o que podemos fazer para a nossa própria melhoria. E assim não atrasemos essa evolução que é imprescindível que neste ordem venha a ocorrer. Convido-vos para que estudem, que não tenham a oportunidade ainda de ter estudado aqui o Quadrilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira, intitulada Transição Planetária. É imprescindível que unamos com esses seres que lá da constelação das Pleiades, do sistema 4 de planetas de Alceu, aqui aportando-se no meio da reencarnação desde a década de 70 de planetas mais evoluídos, em estágios de regeneração mais acelerados, aqui a convite do Nego Rabi da Galileia, aportando-se estão para que auxiliemos por meio da reencarnação. O que nós estamos fazendo para que recebamos as benesses que eles possam sugestionar-nos, não fazer por nós. A missão é nossa. É o plantio e a colheita obrigatória. É causa e efeito. Desafios transcendentes que cabem a cada um de nós empreendermos. Se observarmos, notaremos que a evolução material sobre outros aspectos tem sido percebida para grande parte da população apenas para a satisfação dos sentidos materiais, transitórios, passageiros, quantas vezes ainda fugidios, ainda outras efêmeros, ou seja, daquilo que conhecemos muito bem, para a satisfação do orgulho e do egoísmo. Nesta obra, quem já estudou ou quem há de ter a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, verão que não só Allan Kardec, o codificador, mas as instruções dos Espíritos afirmam em vários itens e capítulos. O egoísmo, não só no século XIX, mas atualmente, século XXI, é uma das maiores chagas da humanidade ainda. Vamos trabalhar então para que eliminemos o máximo possível, ainda que não em sua integralidade, esses resquícios que possamos ainda estar carregando em nossos espíritos imortais, junto ao nosso corpo semimaterial, como nós conhecemos por corpo perispiritual, corpo esse que traz as aquisições por nós empreendidas há milênios e milênios atrás no reino real. É imprescindível que busquemos a nossa melhoria, como também a verdade, a arrogância, a prepotência e tantas outras mais. Mas elas que a humanidade, ainda por meio dessas injúrias e violências dos itens 1 a 5 desse capítulo 9 que nós estamos trabalhando, ainda tanto empreende em desserviço, em desfavor para a evolução não só do nosso órgão e sua estrutura física, como também dos seres em experiência reencarnatória e evolutiva. Quando desviamos nossos pensamentos apenas para este tipo de satisfação, as emoções e as sensações se modificam, influenciando diretamente a saúde psíquica e física. É imprescindível que saibamos o que estamos buscando pensar, o que estamos ouvindo, assistindo, compartilhando ao meio, lendo, ingerindo. Prática das atividades físicas não é um momento ímpar de estarmos encarnados atualmente, então devemos dar valor a tudo que faça com que tenhamos a saúde psíquica e, consequentemente, o equilíbrio físico, para que mais benesses empreendamos neste campo reencarnatório. Quanto mais nos tornamos materialistas, mais nos tornamos frios de coração, porque valorizamos e não estamos satisfeitos com o que possamos ter para o nosso equilíbrio reencarnatório.
Então, sempre queremos algo mais, seja casa, seja carro e outras mais situações que nós sabemos e divisamos no nosso dia a dia. Mas rezemos, vibremos, oremos por esses queridos irmãos e irmãs, para que eles possam tornar, como nós, os espíritas, estamos tendo essa oportunidade ímpar de despertarmos minimamente para os valores transcendentes que todos nós devamos construir nas duas dimensões da vida, não só nós, os encarnados, neste momento, tornando-nos insensíveis com as necessidades alheias dos nossos irmãos. Ficamos vulneráveis a injúrias e, consequentemente, às violências. É o que estamos falando até este prezado momento, para que não incorramos nessas mazelas a qual tanto foram por nós trabalhadas, por muitas vezes ignorância, falta de conhecimento. Mas hoje é uma situação diferente. Aproveitemos de uma forma ampla em prol do benefício de quem esteja ao nosso redor. Vamos trazer novamente Mateus agora, nos versículos 21 e 22, ainda no capítulo 5, já que no segundo slide trabalhamos com o capítulo 5 e versículo 5. Vai Mateus nos afirmar aquela passagem que muitos de nós conhecemos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo, e o que disser a seu irmão raca, ofendê-lo, será réu no conselho, e o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo eterno. O que disse mesmo nego Rabi da Galileia: não julgueis para que não sejais julgados. Repito, bem-aventurados somos todos nós, em espírito, quando acoplamos em um novo corpo físico e temos o esquecimento do que fizemos no passado, porque se tivéssemos essa lembrança, como caminhar para frente no futuro, divisão ações que devemos empreender no presente. Olha, porque não devemos julgar o que fizemos nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, já que quem aqui pode afirmar-se nas duas dimensões da vida que são originários deste orbe? Estima-se que este orbe tem os mínimos 4,5 bilhões de anos de existência. É tão novinho frente ao universo. Então, sim, são seres milenares. Devemos empreender potencialidades outras que têm capacidade para tanto o grupo espírita Emmanuel proporciona semanalmente para a nossa memória, e assim vindo ao encontro dessa passagem de Mateus, e não ofendamos quem quer que seja, não julguemos, como disse Jesus. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Vem no encontro do que acabamos de falar. Então, vamos mais fazer na prática e sair tanto do campo teórico, e sempre quando falo nós, saibamos, não só nós aqui presentes, mas a humanidade, esses pouco mais de 8 milhões de seres encarnados. Será esse o estado da Terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa do nego Rabi da Galileia, ela estiver transformada no mundo feliz pela expulsão natural pelo campo psíquico e energético, a qual os ditos ignorantes, sem conhecimento, os ditos maus, os ditos obsessores, serão realocados para outros orbes, para que um dia voltem para a Terra, se mérito para isso eles venham a construir. Sempre gosto de citar duas obras para que os irmãos possam estudá-las, caso não tenham ainda as estudado. Demonstrando esse intercâmbio entre mundos que sempre ocorreu, ocorre e ocorrerá para a eternidade. Quais seja, uma delas é a caminho da luz. De quem? Do nobre humano, por meio de Chico Xavier. E a outra, os exilados de Capela, de Edgar Allan. Olha quantas ferramentas nós temos. A irmã citou da passagem dela há pouco a Pedro Leopoldo. Só Chico, 500 obras já publicadas. Divaldo, então, e outras mais. Passa de mim. Esforcemos para aproveitar melhor o nosso tempo e saibamos quais são as oportunidades que devemos as potencializá-las no nosso dia a dia. Gosto de trazer, queridos irmãos e irmãs, independente da temática que eu venha a trabalhar, essa passagem de Nélio Lúcio, que também trabalhou com o nobre Chico Xavier,
Obra Jesus no Mar, capítulo 17, exaltação à cortesia. Olha como Neilson foi cirúrgico à nossa consciência desse final de provas e expiações de transição planetária. Afirma-nos ele que sim, são bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico como também o pobre, o sábio e logicamente o inculto temporariamente falando, o bom e também o mal. Por enquanto, porque um dia será um Cristo planetário, um co-criador, um espírito de silêncio e de entendimento transcendente que cada um de nós está em degrau evolutivo, moral, intelectual, está tudo certo, ninguém é igual a ninguém, assim auxiliemos-nos reciprocamente, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e as suas necessidades, e sempre deixe o sinal de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento aonde quer que nós estejamos. É um convite à reforma íntima, é um convite a sermos cristãos e espíritas genuínos da porta para fora do grupo, de forma mais ampla, macro, beneficiando a quem quer que esteja necessitando de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de uma disponibilidade pecuniária ou da entrega de um alimento, de uma vestimenta, de itens de higiene e de limpeza, o que nós possamos auxiliar assim, ou façamos assim, ou realizemos, porque reverberará ao nosso próprio favor. Olha, querida irmã Sheba, que também trabalhou ali junto a Chico Xavier nas décadas de 50, 60, na época das materializações, inclusive junto a Emmanuel. Ela vem nos dizendo, inclusive, convida-os também para que estudem a sua biografia missionária do amor, a irmã Sheila, que em uma de suas encarnações como Santa Joana de Chantal, freira semelhantemente a Joana de Ângeles. Ela vem nos dizer que vem ao encontro da temática destes itens 1 a 5, injúrias e violência. Olha o que diz a irmã Sheila. Quando a subida se fizer mais difícil, façamos uma pausa, adentremos ao santuário silencioso da conversa sincera e genuína com Deus, não da prece decorada, porque assim sentiremos a presença amiga daqueles que nos amam e nos guiam, não somente dos nossos mentores individuais, dos parentes que desencarnaram recentemente, mas de tantos outros que já tivemos há milênios e milênios atrás, que estão mais evoluídos que nós, moral e intelectualmente. Foi ou não um convite transcendente dessa querida irmã Sheila, que trabalhou com esses queridos irmãos que tanto fizeram em nosso orbe lá no século 25, e deixe-nos também, estamos partindo para o final desse nosso bate-papo fraterno. Essa imagem ilustrativa já de inteligência artificial daquele ser que aqui passou no século XI, e que pelas obras mediúnicas tanto ainda demonstram-nos que é possível que cresçamos onde quer que estejamos. Giovanni de Pietro de Bernardone, conhecemos por Francisco de Assis, em um dos trechos de sua oração que todos nós conhecemos, ele vem dizer que devemos perdoar para que Deus, o nosso Pai maior, a fonte criadora, também nos perdoe, porque não devemos julgar a quem quer que seja. Já teremos isso em nossas consciências. Então vamos trabalhar de uma forma ainda mais ampla e assertiva, aonde quer que nós estejamos, e fecho com esse aspecto. Disse ele: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruir-vos, eis o segundo, de andar lado a lado, para que cresçamos de uma forma mais séria e assertiva. De vários tópicos aqui que poderíamos citar do autoconhecimento, fico apenas então somente naquela curta frase do querido irmão Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Assim, teremos ferramenta para lapidarmos espiritualmente e sermos melhores a cada dia que passa. E, consequentemente, a prática do bem, da caridade e da fraternidade, que sim, far-nos-á, construir-nos-á seres melhores, onde quer que estejamos. E é com essa felicidade que estamos partindo para a finalização desse nosso bate-papo fraterno. Casa lotada neste sentido, que praticamente estamos aí iniciando de dias úteis desta semana, porque sinto no coração espiritual de cada um de vós, que transcende ao material, que todos querem ser ferramentas da renovação, da construção da nova terra, do mundo de regeneração. Então aqui estamos esforçando-se para tanto. Então todos vós estáis de parabéns. Inclusive diviso crianças, seres que estarão disponibilizando aquilo que nós estejamos disponibilizando a eles, para que assim sucessivamente o orbe cresça. E os seres aqui em experiência também assim o seja. Sejamos mais responsáveis, queridos irmãos, mais ativos em nossas programações encarnatórias,
E eliminemos de uma vez por todas, dentro dessa proposta do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, essas injúrias e violências que ainda infelizmente reverberam em nossos espíritos mortais. Mas conseguiremos esforçar-nos para tanto, aonde quer que estejamos, por todas as ferramentas e alicerces que aqui recebemos do grupo espírita Emmanuel e de seus trabalhadores encarnados, como também dos desencarnados. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo resto de semana. Até uma próxima oportunidade. E convidarei novamente a irmã Maria para que faça as vibrações finais e recebamos o melhor aqui nas energizações, a qual haveremos de receber junto aos trabalhadores encarnados e desencarnados. Não é verdade, dona Marli? Que assim seja, graças a Deus. Um abraço no coração de cada um de vós. Que assim seja. Obrigado. Olha, deixa eu só comentar que nessa viagem para Pedro Leopoldo, ontem nós tivemos a oportunidade de assistir com o Geraldo Lemos, né, que é um grande trabalhador também, que já faz 20 anos ele inaugurou lá o Instituto Chico Xavier, na casa onde o Chico viveu. E eles lançaram ontem um livro número 550 das obras de Chico. E é um compilado esse livro de todos os livros, todas as mensagens que foram escritas através do Chico, através de vários autores. E aí ontem eu tive a oportunidade deles atualizarem que o Emmanuel, através do Chico, escreveu mais de 17 mil mensagens em 359 livros. Só o Emmanuel. Tá? Então, eu fiquei até assustada com o número também, porque outro dia eu pesquisei na inteligência artificial, eu acho que ela está desatualizada, porque não foi esse número que ela me deu. Mas isso é bom, a obra do Chico continua, porque mesmo depois do desencarne, foram encontradas muitas mensagens em vários lugares que o Chico tinha escrito, mandado para outras pessoas e que foram recolhidas, e tem um grupo de trabalhadores que continuam ainda divulgando e publicando as obras do Chico, né? Então, deixa eu só, antes de fazer a vibração, nós tivemos aqui também o Dr. Fernando Paulo, que ele já escreveu esses dois livros, esse de capa azul e um outro de capa amarela. Ele deixou com a gente 2 livros que era para a gente ir emprestando para as pessoas que quiserem ler. Então é assim, é para ler e depois devolver, né? Tem o amarelo também, que está sendo lido aí por alguém que eu não sei quem é, que assim que a pessoa devolver, a gente também entrega. E assim que você terminar, você traz, a gente empresta para outro. O amarelo também. Ah, você já leu? É que esse é o primeiro, e tem o segundo, que é o amarelo. Legal. É importante. Então, gente, é chegado o momento. É chegado o momento de nós vibrarmos, que é doar as nossas melhores energias e sentimentos para todos aqueles que vamos lembrar agora. Então vamos vibrar muita luz e muita paz para o nosso planeta Terra, que nos deu a oportunidade de reencarnar. Vamos vibrar também essa mesma luz, essa mesma proteção para todos os povos, especialmente aqueles mais necessitados, que estão passando por momentos difíceis de dor, de sofrimento, de angústia, de fome, miséria, guerra e violência. Em qualquer parte do mundo, Jesus, inclusive no Brasil, que tiverem pessoas com essas necessidades, que elas possam ser envolvidas, abraçadas e recebam muito amor de Jesus.
Vamos vibrar também no nosso querido Brasil. Vamos vibrar por todos aqueles que estão neste momento num leito de hospital, que estão nas sarjetas, que não têm pão para comer, a roupa para vestir. Vamos vibrar por aqueles que estão nos asilos, muitas vezes abandonados, nos orfanatos. Vamos vibrar pelos suicidas, pelos drogados. Em qualquer lugar onde existam pessoas necessitando da ajuda e do carinho do Mestre Divino, no meio do Rabi da Galileia, eles sejam amparados e fortalecidos. Vibremos pelos nossos familiares, pelo nosso lar. Vibremos pelos nossos ambientes de trabalho. E principalmente por aqueles que buscam o trabalho para a sua sobrevivência. Vibremos, Jesus, imensamente por esta casa bendita que nos acolhe, que os seus pilares físicos e espirituais continuem envolvidos e amparados. Vibremos pela água que está sobre a mesa na sala de passe, que seja colocado em cada copinho, em cada garrafinha que foi trazida, o remédio necessário a cada um que irá tomar. E assim, Jesus, neste momento, vamos vibrar humildemente por nós mesmos. Que a tua luz e o teu amor possam nos envolver, nos amparar, nos fortalecer. Que possamos estar de mente e coração abertos para nos prepararmos para o passe que vamos tomar. Que após o passe possamos voltar aos nossos lares tranquilos, serenos, envoltos nesta paz que estamos sentindo agora. Que possamos, Jesus, ter uma noite refazedora, uma semana de muita paz, harmonia, tranquilidade, paciência e tolerância. Que possamos estar novamente reunidos em teu nome, na próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.